Olá, você está no canal Mistério e Histórias Sombrias. Hoje vou contar o relato de Daniel, um inscrito do canal que garante ter feito uma viagem para Sete Além. Pega a pipoca, se ajeita no sofá e assista esse vídeo intrigante até o final. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal. Vamos para o vídeo. Meu nome é Daniel, tenho 32 anos e trabalho como representante comercial. Minha rotina é simples: acordar cedo, visitar clientes em cidades diferentes, dirigir bastante, voltar para casa. Nada de especial. Pelo menos era assim até aquela terça-feira de novembro. Eu estava voltando de uma reunião em São José dos Campos. Era por volta das 7 da noite, já estava escuro, e eu queria chegar logo em casa porque era aniversário de casamento. 5 anos com a Amanda. Eu tinha prometido que chegaria a tempo para jantar. Ela tinha feito reserva em um restaurante italiano que a gente adora. A estrada estava vazia, assustadoramente vazia. Às vezes você pega uma estrada com pouco movimento, mas sempre tem alguns carros, caminhões, alguma coisa. Mas naquela noite, nada. Só eu, meu Civic preto e o asfalto escuro se estendendo à frente. Até a lua estava escondida atrás das nuvens. Eu estava seguindo meu GPS normalmente. Sempre uso o mesmo aplicativo, nunca me deixou na mão. Mas naquela noite, a voz do GPS começou a agir de forma estranha. A pronúncia estava meio travada, como se o áudio estivesse corrompido. Vire à direita em 200 metros. As pausas eram longas demais e a voz parecia distorcida. Pensei que fosse problema de sinal, mas quando olhei para o celular tinha sinal completo, 4 barrinhas, e a bateria estava em 80%. Nada fora do normal, exceto aquela voz esquisita. Vire à direita. Eu olhei para a direita e vi uma saída que não conhecia. E olha, eu faço esse trajeto pelo menos 2 vezes por mês. Conheço cada curva, cada posto de gasolina, cada placa, mas aquela saída era nova. Ou pelo menos eu nunca tinha reparado nela. A placa estava coberta de ferrugem, as letras quase apagadas. Consegui ler algo como Sete Além 15 quilômetros. Nome estranho para uma cidade, mas o Brasil está cheio de nomes estranhos, então nem pensei muito. O GPS insistia que era um atalho, que eu economizaria 20 minutos, e eu realmente queria chegar em casa a tempo. Então, virei. A estrada ficou mais estreita imediatamente. O asfalto estava rachado, cheio de buracos. Tive que diminuir a velocidade. As árvores dos 2 lados formavam uma espécie de túnel, os galhos se entrelaçando acima da minha cabeça, bloqueando qualquer luz que pudesse existir. Meus faróis iluminavam apenas alguns metros à frente. O silêncio era pesado. Desliguei o rádio alguns minutos, porque só pegava estática, e agora só ouvia o ronco do motor e o som dos pneus no asfalto irregular. Tentei ligar o rádio de novo. Nada. Só chiado. Continue em frente por 10 quilômetros. A voz do GPS estava pior. Arrastada, quase robótica, mas com algo a mais. Um eco estranho, como se estivesse vindo de muito longe. Balancei a cabeça. Estava cansado, provavelmente imaginando coisas. Mas então, a temperatura caiu, drasticamente. Eu estava com o ar-condicionado desligado, mas de repente senti um frio penetrante, como se alguém tivesse aberto a janela em pleno inverno. Menos que não estava com a janela aberta. Verifiquei. Tudo fechado. Minha respiração começou a sair em nuvenzinhas de vapor. Dentro do carro, eu podia ver meu próprio hálito. Isso não fazia sentido nenhum. Estavam uns 22 graus quando saí de São José. Não tinha como estar tão frio assim. Pensei em voltar. Sério. Algo no meu instinto estava gritando para eu dar meia volta e sair dali. Mas quando olhei pelo retrovisor, a estrada atrás de mim estava completamente escura, como se não existisse mais. Apenas um vazio negro, sem profundidade, sem forma. Pisquei algumas vezes, achando que meus olhos estavam cansados, mas a escuridão continuava ali, absoluta e impossível. Você chegou ao seu destino. Meu coração pulou. O GPS tinha anunciado a chegada, mas eu estava no meio do nada. Apenas árvores e escuridão dos 2 lados. Olhei para o celular. O ícone do meu carro estava parado sobre um ponto marcado como Centro de Sete Além. Mas não havia nada ali. Absolutamente nada. Então vi as luzes.
Pequenos pontos de luz amarelada começaram a aparecer entre as árvores, à esquerda. Diminuí ainda mais a velocidade. As luzes pareciam lanternas antigas, aquelas de óleo, balançando suavemente como se carregadas por pessoas caminhando. Mas não conseguia ver ninguém segurando elas. A estrada fez uma curva fechada e, de repente, eu estava dentro da cidade. Só que chamar aquilo de cidade era generoso. Era mais uma vila, talvez 15 ou 20 casas no máximo, dispostas em torno de uma praça central. As construções eram antigas, muito antigas, tipo colonial, com paredes de pau a pique, telhados de telha vã, janelas pequenas com venezianas de madeira. Tudo estava meio torto, como se as casas tivessem sido construídas sem nível, ou como se estivessem afundando lentamente no chão. A praça central tinha um chafariz de pedra no meio, mas não tinha água jorrando. Em volta do chafariz havia 7 postes com aquelas lanternas a óleo que eu tinha visto antes. Elas forneciam a única iluminação do lugar, criando sombras longas e dançantes que faziam tudo parecer se mover, mesmo que nada estivesse realmente se mexendo. Parei o carro no meio da praça. Não tinha onde mais ir. A estrada simplesmente terminava ali, se transformando em chão de terra batida. Não havia placas, não havia ninguém na rua, não havia som algum. Nem cachorros batendo, nem grilos cantando, nada. Só aquele silúzio pesado e antinatural. Peguei meu celular para ligar para Amanda e avisar que ia me atrasar. Sem sinal. 0 barras. E o relógio estava travado em 19 horas e 47 minutos. Exatamente a hora em que entrei naquela estrada lateral. Saí do carro. O ar lá fora estava gelado e úmido, com um cheiro estranho, como terra molhada misturada com algo doce e podre, tipo fruta passada. Cada respiração deixava um gosto metálico na minha boca. Olá, minha voz ecoou de forma estranha, abafada e distante ao mesmo tempo. Tem alguém aqui? Uma janela se moveu. Pelo menos acho que se moveu. Vi a veneziana balançar levemente em uma das casas à minha esquerda. Caminhei até lá, meus passos soando alto demais no chão de terra. Empurrei a porta devagar, ela rangeu em um protesto agudo que me fez os dentes travarem. Olá? Preciso de ajuda. Meu GPS me trouxe até aqui e eu preciso voltar para a rodovia. A casa estava dentro, mas podia ver formas. Móveis antigos, uma mesa de madeira maciça, cadeiras com encosto alto e retratos. Muitos retratos nas paredes. Aqueles antigos em preto e branco, com pessoas sérias olhando diretamente para a câmera. Dei um passo para dentro. O chão de madeira gemeu sob meu peso. Foi quando eu percebi que os olhos nos retratos estavam me seguindo. Não, sério. As pupilas nas fotografias se moviam quando eu me movia, mantendo contato visual constante. Bati em retirada, tropeçando para fora da casa. Meu coração estava batendo rápido agora. Isso não era normal. Nada disso era normal. Precisava sair dali imediatamente. Voltei para o carro e liguei o motor. Ele tossiu, engasgou, mas não pegou. Tentei de novo. Nada. A bateria estava funcionando, as luzes do painel estavam acesas, mas o motor simplesmente se recusava a ligar. Não. Continuei tentando, bombeando o acelerador, girando a chave com força. Nada funcionava. Foi quando eu ouvi os passos. Lentos, arrastados, vindo de algum lugar na praça. Olhei pelo para-brisa, mas não vi ninguém. As sombras das lanternas continuavam dançando, mas agora pareciam formar figuras. Pessoas, talvez, mas suas proporções estavam erradas. Braços longos demais, cabeças inclinadas em ângulos impossíveis. Os passos ficaram mais altos, mais próximos, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Tranquei as portas do carro, como se isso fosse ajudar. Minha respiração estava acelerada, embaçando as janelas. Limpei o vidro com a mão e olhei para fora. Eles estavam lá. 7 figuras, uma ao lado de cada poste de luz, imóveis, apenas observando. Eram humanoides, mas definitivamente não eram humanos. Suas roupas eram andrádios escuros que se fundiam com as sombras. Não conseguia ver seus rostos direito, mas tinha certeza de que estavam me olhando. Uma delas deu um passo à frente. Depois, outra. Começaram a se aproximar do carro em um círculo, fechando lentamente. Tentei a ignição de novo. O motor girou, tossiu e milagrosamente pegou. Não esperei nem um segundo. Pisei fundo no acelerador, virando o volante bruscamente. O carro derrapou na terra e levantou uma nuvem de poeira.
Procurei desesperadamente por uma saída. A estrada por onde tinha chegado não estava mais lá. No lugar dela, apenas uma parede de árvores densas e impenetráveis. Mas do outro lado da praça vi uma abertura entre duas casas, uma trilha estreita se estendendo para a escuridão. Não tinha escolha. Acelerei em direção à abertura. As figuras se moveram para bloquear meu caminho, mas eram lentas. Passei por elas com centímetros de sobra. Uma bateu no vidro do meu lado quando passei, deixando uma marca de algo molhado e escuro. Preferi não olhar o que era. A trilha parecia não ter fim, minuto após minuto dirigindo entre aquelas árvores retorcidas, sem ver nada além da escuridão. Meu combustível estava baixo. A luz de reserva acendeu, mas não podia parar, não ali. Então, tão abrupta quanto tinha começado, a trilha terminou. Saí dela direto para uma estrada asfaltada. Uma estrada normal, iluminada por postes normais, com linhas de tráfego pintadas. A rodovia tinha voltado. Pisei no freio, parando no acostamento. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Olhei pelo retrovisor. A trilha não estava mais lá. Apenas uma fileira densa de árvores, sem abertura alguma. Verifiquei o celular. O relógio tinha voltado a funcionar. 20 horas e 5 minutos. Apenas 18 minutos desde que saí de São José dos Campos. Mas tinha certeza de que tinha passado muito mais tempo naquela cidade. Tinha que ter passado. Dirigi de volta para casa em estado de choque. Não lembro muito da viagem. Estava no piloto automático, seguindo os sinais, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Cheguei em casa às 21h30. A casa estava toda iluminada. Tinha um carro da polícia estacionado na frente. Quando abri a porta, Amanda estava na sala com 2 policiais e minha mãe. Todos se viraram para mim. O rosto de Amanda estava inchado de tanto chorar. "Daniel!" Ela disse meu nome como se fosse um fantasma. Então correu e me abraçou com tanta força que doeu. "Onde você estava? Onde você estava?" Eu só estava voltando do trabalho. Qual o problema?" Um dos policiais se aproximou. "Senhor, o senhor está desaparecido há 3 dias." "O quê? Não, isso não faz sentido. Eu saí de São José dos Campos hoje de manhã, fiz a reunião e voltei. Foi hoje." Amanda se afastou, olhando para mim como se eu estivesse louco. "Daniel, hoje é sexta-feira. Você saiu na terça. Foram 3 dias. 3 dias sem notícias, sem atender o telefone, sem nada. Achamos que você tinha sofrido um acidente, ou pior." Olhei para o calendário na parede. Sexta-feira, 17 de novembro. Mas tinha certeza absoluta de que era terça, dia 14, dia do nosso aniversário de casamento. Os policiais me fizeram um monte de perguntas. Onde estive, com quem, o que fiz. Eu tentei explicar sobre o GPS, sobre a cidade, sobre aquelas criaturas. Eles trocaram olhares preocupados. Anotaram tudo, mas dava para ver que achavam que eu estava tendo um surto, ou usando drogas, ou qualquer coisa assim. Eles foram embora eventualmente, dizendo que fariam um relatório. Amanda me fez tomar banho e comer algo. Eu estava exausto, mas não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas figuras ao redor dos postes me observando. No dia seguinte, peguei meu celular e abri o histórico do GPS. Tinha que provar que não estava louco, que aquele lugar existia. E estava lá, 7 além, no histórico de destinos, com data e hora da terça, às 19h47. Mostrei para Amanda. Ela franziu a testa. "Vamos pesquisar essa cidade." Procuramos em todo lugar. Google Maps, Wikipedia, sites de turismo, mapas antigos, registros históricos, nada, absolutamente nada sobre qualquer lugar chamado Sete Além. Era como se nunca tivesse existido. Tentei seguir a rota do GPS de novo, mas ele não reconhecia o destino. Dizia que o local não podia ser encontrado. O histórico mostrava o nome, mas quando tentava traçar rota para lá, dava erro. Dirigi de volta para aquela rodovia algumas vezes nas semanas seguintes. Procurei aquela saída enferrujada. Nunca encontrei. Apenas estrada normal, sem nenhuma saída lateral onde eu lembrava que deveria estar.
Conversei com pessoas que moram na região há décadas. Ninguém nunca ouviu falar de Sete Além. Um senhor idoso em um posto de gasolina ficou pálido quando mencionei o nome. Ele disse que seu avô costumava contar histórias sobre lugares que não deveriam existir, lugares entre o nosso mundo e outro. Mas eram apenas histórias, ele disse. Lendas antigas. As semanas passaram. Tentei voltar à vida normal, mas algo tinha mudado. Comecei a notar coisas estranhas. Sombras se movendo no canto dos meus olhos, o cheiro daquela terra úmida e podre em momentos aleatórios. E às vezes, tarde da noite, ouço passos do lado de fora da minha janela. Aqueles mesmos passos lentos e arrastados da praça. Amanda diz que preciso ver um terapeuta, que foi um episódio psicótico, ou um sonambulismo extremo, ou trauma de alguma coisa. Ela me ama e está preocupada. Eu entendo. Mas eu sei o que eu vi. Sei onde estive. E sei que aqueles 3 dias aconteceram, mesmo que para o resto do mundo pareçam ter sido apenas algumas horas. O pior de tudo, 2 semanas atrás, recebi uma mensagem no meu celular, de um número desconhecido, sem código de área. Só dizia: volte quando estiver pronto. Temos muito a lhe mostrar. O 7 de além. Deletei a mensagem imediatamente. Bloqueei o número. Mas ela voltou no dia seguinte. E no outro. Sempre a mesma mensagem. Sempre deletando sozinha depois de alguns minutos, como se nunca tivesse existido. Ontem à noite, acordei às 3 da manhã com o meu celular tocando. Não era uma ligação normal. A tela estava mostrando o GPS e havia uma rota traçada. Origem, minha casa. Destino, 7 além. Com uma anotação piscando em vermelho. Você pertence aqui. Sempre pertenceu. Amanda estava dormindo ao meu lado. Olhei para ela, para nossa vida juntos, para tudo que é real e normal e seguro. Depois, olhei para a tela do celular. Para aquela rota impossível levando para um lugar que não deveria existir. E a parte mais assustadora? Uma parte de mim quer seguir aquela rota. Uma parte de mim quer voltar para lá e descobrir o que realmente é 7 além. Quem são aquelas criaturas? Por que perdi 3 dias? O que eles querem de mim? Hoje de manhã fui até o carro para ir trabalhar. Havia 7 marcas escuras na lataria do lado do motorista. Exatamente onde aquela criatura tinha batido quando eu fugi da praça. Marcas de mãos, mas com 6 dedos cada uma. Não contei para Amanda sobre as mensagens, não contei sobre as marcas. Ela já está preocupada demais. Mas à noite, quando ela dorme, fico acordado olhando para a tela do meu celular, para aquela rota brilhando suavemente na escuridão. 7 além está me chamando. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica ignorar o chamado. É como se uma parte de mim tivesse ficado lá, naquela praça, e agora o resto está sendo puxado de volta, lenta e inevitavelmente. Tem noites que acordo e não sei onde estou. Por um segundo, acho que ainda estou naquela cidade, cercado por aquelas figuras, preso num loop temporal impossível. Então vejo Amanda ao meu lado e lembro que voltei. Mas voltei mesmo. Porque tem algo que não contei para ninguém. Um detalhe pequeno, mas crucial. Quando olhei no espelho do banheiro depois de chegar em casa aquela noite, depois dos policiais irem embora, vi algo estranho no meu reflexo. Só por um segundo. Tão rápido que quase pensei ter imaginado. O meu reflexo não estava se movendo em sincronia comigo. Estava 1 segundo atrasado, como um delay de vídeo. E por fração de segundo, vi algo atrás de mim no espelho. Uma das figuras da praça, parada na porta do banheiro, me observando com aquela cabeça inclinada. Virei de imediato. Não tinha nada lá. Olhei de novo para o espelho, apenas eu, cansado e assustado, mas sozinho. Devo ter imaginado. Certo?
Mas desde então, evito espelhos. Especialmente à noite, porque às vezes quando passo por um reflexo de relance, vejo um movimento onde não deveria haver nenhum. Vejo formas que não deveriam estar lá. Amanda marcou uma consulta com um psiquiatra para a próxima semana. Ela acha que vou melhorar com o tratamento. Talvez ela esteja certa. Talvez tudo isso seja só na minha cabeça. Mas como explicar as marcas de mãos de 6 dedos no meu carro? Como explicar que meu GPS ainda mostra 7 além no histórico, mesmo que o aplicativo diga que o destino não existe? Como explicar os 3 dias que perdi? Essa é a parte que mais me assombra. Não foram só algumas horas de confusão, foram 3 dias inteiros, 72 horas que simplesmente desapareceram da minha vida. Onde estive durante esse tempo? O que fiz? O que fizeram comigo? Não tenho respostas. Só tenho perguntas e um medo crescente que algo muito errado aconteceu naquela terça-feira. Algo que não consigo explicar com lógica ou razão. E tem mais uma coisa. Minha aliança de casamento. Eu nunca tiro ela. Uso dia e noite desde que me casei. Mas quando cheguei em casa naquela noite, não estava usando. Procurei no carro, nos bolsos, em todo lugar. Nunca encontrei. 3 dias atrás, recebi um pacote pelo correio, sem remetente, apenas meu nome e endereço. Dentro tinha uma pequena caixa de madeira escura, esculpida com símbolos que nunca vi antes. E dentro da caixa estava minha aliança. Mas ela estava diferente. O ouro estava manchado, como se tivesse sido enterrado por anos. E tinha uma inscrição por dentro que não existia antes. 7 palavras em uma língua que não reconheço. Levei para um professor de linguística na universidade. Ele ficou confuso. Disse que parecia uma mistura de latim arcaico com algo mais antigo, talvez pré-romano. Ele conseguiu traduzir apenas parte. Aquele que passa, retornará o 7º. O resto era ilegível, ou em uma língua que ele não conhecia. Não uso mais a aliança. Está guardada na caixa, no fundo de uma gaveta que evito abrir. Comprei uma nova igual e fingi que nada mudou. Mas Amanda percebe. Ela sempre percebe quando minto. Só não diz nada porque tem medo do que pode descobrir se insistir. Semana passada, encontrei um livro usado em um sebo da cidade. Estava procurando outra coisa quando ele praticamente caiu da estante na minha frente. O título: Lugares Perdidos. Vilas e cidades que desapareceram do mapa brasileiro. Folheei as páginas, sem esperar encontrar nada, mas no capítulo 7 havia uma história. Uma pequena nota de rodapé sobre boatos de uma vila chamada Sete Além, supostamente fundada no século XVIII por um grupo religioso exilado. A vila teria desaparecido completamente durante uma noite em 1789, com todos os seus habitantes. Expedições posteriores encontraram apenas terra vazia onde os mapas antigos indicavam a localização. Nenhum traço de construções, nenhum resto de civilização, como se nunca tivesse existido. O autor especulava que era apenas uma lenda urbana, uma história inventada para assustar crianças. Mas havia algo mais. Uma única frase que fez meu sangue gelar. Segundo o folclore local, a vila não desapareceu, mas apenas se deslocou para além do 7º véu, esperando para aqueles que foram escolhidos para cruzar. Escolhidos. Essa palavra tem me assombrado desde então. Por que eu? Por que meu GPS me levou para lá? Foi realmente um erro de rota ou algo mais deliberado? Tento não pensar nisso. Tento focar no trabalho, em Amanda, em nossa vida, mas a cada dia fica mais difícil. A cada noite o chamado fica mais forte. Ontem dirigi pela mesma rodovia de novo. Não planejei, simplesmente me peguei indo naquela direção depois do trabalho. Quando percebi onde estava já era tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho, como sangue. E então vi, por apenas um momento, entre 2 piscadas de olhos. A saída estava lá. A placa enferrujada, as letras quase apagadas. 7 além, 15 quilômetros. Meu pé encontrou o freio. O carro parou no acostamento. Fiquei olhando para aquela saída, meu coração batendo forte. Era só virar o volante, só seguir a estrada de novo, descobrir a verdade, entender o que aconteceu. Mas pensei em Amanda, em nossa vida juntos, em tudo que perderia se entrasse naquela estrada de novo. Dei partida e segui em frente. Não olhei pelo retrovisor,
Não quis saber se a saída continuava lá ou se tinha desaparecido novamente. Quando cheguei em casa, Amanda estava fazendo o jantar. Beijou minha testa e sorriu, mas vi a preocupação nos olhos dela. Ela sabe que algo está errado, sabe que não estou completamente presente. Parte de mim ficou naquela praça, cercado por aquelas figuras, preso em um lugar entre lugares. Hoje é sábado. Acordei cedo, antes do sol nascer. E encontrei algo estranho. 7 pedras pequenas dispostas em círculo na soleira da nossa porta. Pedras escuras, quase negras, lisas e geladas ao toque. Limpei tudo rapidamente antes que Amanda acordasse. Mas agora, sentado aqui, escrevendo isso tudo, não consigo parar de pensar. As mensagens continuam chegando, as sombras continuam se movendo, e aquela sensação de ser observado nunca vai embora. 7 além está esperando. E alguma parte terrível de mim sabe que, eventualmente, eu vou voltar. Não porque quero, mas porque preciso. Porque aqueles 3 dias perdidos deixaram algo dentro de mim. Uma semente de curiosidade, ou talvez algo mais sinistro. Algo que cresce a cada noite, alimentado por sonhos que não consigo lembrar completamente ao acordar. Só sei uma coisa com certeza. GPS nunca são apenas GPS. Às vezes são portais. E alguns portais levam para lugares de onde talvez você nunca deveria ter voltado. Porque a verdadeira pergunta não é onde estive por 3 dias. A verdadeira pergunta é: será que realmente voltei? Se você está lendo isso e o seu GPS começar a agir estranho, se ele sugerir um atalho que você não conhece, se você vir uma placa para uma cidade que não está em nenhum mapa, não siga. Simplesmente não siga. Continue na estrada principal, mesmo que demore mais, mesmo que pareça inconveniente. Porque alguns lugares não são feitos para serem encontrados. E alguns lugares, uma vez que você os encontra, não te deixam ir completamente. 7 além está esperando. Sempre esperando. E se você não tomar cuidado, pode ser você o próximo a desaparecer por 3 dias. Ou talvez para sempre. E aí? Gostou do relato do Daniel? Então deixa seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Até o próximo vídeo.